Bom, eu tinha comentado lá no grupo que eu ia mostrar um vídeo mostrando, né, como você editar parâmetros de indicadores que são fechados. De tal forma que você consiga passar esse indicador para automatizadores, para robôs, enfim, coisas desse tipo, e você consiga passar ele com as suas configurações. Porque o problema é que o indicador, quando você não consegue editar o código-fonte dele, ele vem com uma série de parâmetros padrão, né, de quando a pessoa compilou o indicador, e esses parâmetros eles não são editáveis, porque o indicador lá que vai capturar esses buffers, né, ele sempre vai puxar as configurações padrões que já vêm com o indicador. Então, para a gente contornar esse problema, a gente tem algumas ferramentas para fazer isso. E aqui eu vou mostrar hoje, a gente vai usar uma função específica do MQL4 que permite que a gente faça isso, né? Então veja que esse indicador aqui, que eu baixei de algum grupo, ele possui uma certa quantidade aqui de parâmetros, né? Então, o primeiro passo para a gente poder fazer essas modificações é identificar corretamente cada input desse aqui, né? A gente chama esses parâmetros aqui de inputs. Então, você tem algumas formas de identificar isso. Primeiro, né, você interagindo com o parâmetro em si. Se você conseguir escrever um texto, então esse parâmetro é do tipo string, né? Se ele for um número aqui e você não conseguir colocar ponto, ele é um parâmetro do tipo int, tá? Você também pode ver isso, se você observar aqui no cantinho, ele vai mostrar o número 1, 2, 3, tá? Então, isso significa que ele é um parâmetro do tipo int. E essas coisas vão fazer um pouco mais de sentido daqui a pouco. Nesses casos, quando ele mostra uma seleção, ele é um enumerador, tá? Eu não vou explicar sobre enumeradores, mas basicamente o que você precisa entender é que ele é uma lista e que cada item dessa lista possui um determinado número. Então, por exemplo, essa lista ele tem 2 números, né? Então ele vai ter, no caso ele tem 2 elementos, então ele vai ter 2 números. O número 0 sempre começa contando do 0 e depois o número 1. Mais aqui para baixo, se você for ver, ele vai ter um enum que é um pouco maior, né? Então veja que ele tem uma série de elementos aqui. Mas, se você seguir a lógica, esse primeiro elemento aqui vai ser 0, 1, 2, 3, 4 e até o final, tá? Quando você tiver um número que ele é com ponto, então, por exemplo, esse aqui, 2.3, né? Ele é do tipo double, né? E você pode verificar isso também observando aqui que ele tem 1/2, né? Mostrando que ele é um valor decimal, ele é um valor flutuante. Tá? Então, basicamente é isso. Você ainda tem um outro tipo que é booleano, né? Que no caso ele vai exibir duas opções, que é true e false, mas você também pode tratar ele como seguindo a mesma lógica do enumerador, 0 e 1. Tá? Vai fazer um pouco mais sentido essa explicação daqui a pouco. Então, identificando exatamente quais são as propriedades que você vai querer editar aqui, já é meio caminho andado. Eu já fiz aqui um template, né, pra gente não perder muito tempo com essas partes básicas, tá? Eu expliquei isso aqui no outro vídeo que já tem aqui, explicando mais ou menos o que é isso aqui, né? Como fazer o uso correto da biblioteca, né? Como baixar. Então, só para reforçar, você tem que garantir e certificar que você tem o indicador aqui dentro da sua pasta include, né? A biblioteca dentro da sua pasta include. Então veja que ela está aqui, tá? Então ou você vai ter ela dentro da sua pasta include, ou você vai ter ela na mesma pasta do indicador que você está criando, tá? Se tiver na mesma pasta do indicador que você está criando, você vai poder fazer esse import aqui com aspas, tá? Eu explico isso no outro vídeo, então não vou explicar aqui para não ficar repetitivo. De toda forma, baixando, inclusive no outro vídeo eu explico como baixar esses arquivos, tudo certinho lá pelo GitHub. Baixando esses arquivos, você vai poder colocar ele aqui e aí já vai poder só repetir a estrutura que está aqui, tá? Se você só repetir tudo que está aqui, já vai dar certo. Então, tudo que está aqui do jeitinho que está aqui, já vai dar certo. Eu criei aqui, só uma explicação breve aqui, né? Da aparência dos buffers, das setinhas, né? Então, eu vou mudar só essa cor aqui para branco, para facilitar a visualização lá na hora. Eu vou mudar o tamanho deles aqui também para 2.
Coloquei também os códigos aqui. No outro vídeo eu explico também sobre o que é essa questão dos códigos das setas, tá? Então não vou explicar aqui para não se repetir. Bom, vamos colocar a mão na massa e fazer de fato essa iteração. Eu vou fazer isso através de uma função. Em algum momento eu vou explicar aqui um pouco mais sobre esses elementos do código, né? Ensinar como codar e tal. Então eu vou poder explicar o que é função, o que é variável, essas coisas, mas não é o foco aqui, né? O foco é a gente editar, né? O indicador que a gente quer editar. Então eu vou criar uma função, basta copiar exatamente o que eu vou escrever aqui. Eu vou colocar aqui, ó, double. Você pode escolher um nome que você quiser, então eu vou colocar aqui custom. Abrir parênteses, abrir a chave, quebrar a linha. Pronto. Aqui o que eu vou fazer a função que eu vou utilizar é uma função chamada iCustom, tá? Essa função aqui. Essa função aqui, ó, o MetaTrader ele é uma linguagem de programação. Como o MetaTrader não, né? O MQL4, que é a linguagem do MetaTrader, é uma linguagem de programação. Então todas as linguagens de programação elas possuem uma documentação. Nessa documentação ela é como se fosse ali um manual. Ele vai te mostrar uma série de fatores, todos os recursos que você pode utilizar. Ele vai te mostrar esse recurso, como utilizar esse recurso e vai dar uma explicação para ele. Então o iCustom é a mesma coisa. Se eu entrar aqui no Google e escrever MQL4 Documentation e iCustom, que é a função que eu quero utilizar, ele vai me liberar um link aqui. Nesse link ele vai, obviamente que está em inglês, você pode de repente vir aqui e, sei lá, traduzir de alguma forma esse para português. Mas aqui ele está com uma dificuldade, enfim. Você pode tentar ali fazer essa tradução dele. Eu vou manter o original, né? Para justamente você poder entender melhor. Mas de qualquer forma, aqui na documentação ele está explicando para a gente algumas coisas. Primeiro ele está dizendo quais são os parâmetros que a gente vai ter que passar, né? O que a gente vai ter que preencher nesse cara. Porque se você for olhar aqui, ele abre esse espacinho aqui para a gente preencher alguns dados dentro dele, né? Então aqui ele vai explicar detalhadamente o que passar, né? Então a primeira coisa que ele pede é o símbolo, né? E ele dá uma explicação aqui embaixo do que é o símbolo, né? Então ele fala que symbol name, ele fala que basicamente qual é o símbolo do gráfico que o indicador vai ser calculado. O símbolo, para quem não sabe, é o nome do par, né? Então, por exemplo, veja que aqui é EuroAudio. Bom, como eu não quero escrever esse símbolo, cada um, né? Porque imagina ter que escrever o nome de cada um, EuroSD, USD, JPY, enfim, seria um trabalho horrível. O próprio MetaTrader aqui, ele dá uma solução, né? Se você colocar null, significa que você vai usar o símbolo atual que o indicador foi carregado. Então, se o indicador for carregado aqui, ele vai usar esse daqui. Se ele for carregado no EuroSD, ele vai usar lá. Então, por isso que a gente vai usar o parâmetro null aqui, né? Depois ele pega o time frame. O time frame é exatamente isso aqui, ó, M1, M5, tal. Vai ser a mesma coisa ali, né, do símbolo, né? Ele basicamente você vai passar para ele qual o tempo gráfico que você quer carregar os dados. Você pode tanto colocar só 0, e aí se você colocar 0 ele vai carregar, né, exatamente os dados do time frame que você está selecionado. Vai ser exatamente isso que a gente vai fazer. E aí depois ele pede o nome do indicador, tá? Eu vou usar um recurso aqui das funções que se chama parâmetro, né? Eu vou passar isso aqui como parâmetro e daqui a pouco vai fazer um pouco mais de sentido. Name, que vai ser o nome do indicador, então vou colocar aí nome indicador para facilitar, né? Então vou passar ele aqui. Aí, se você for olhar aqui por esse recurso do próprio MetaTrader, note que ele meio que para, né? Ele coloca 3 pontinhos aqui, você não consegue ver o restante. Por isso que é importante a documentação. Aqui na documentação, o que você vai ver? Ele tem esse parâmetro esquisito aqui, que são 3 pontinhos, né? Que ele fala aqui, ó, Custom Indicator Input Parameters, que são os inputs do indicador que você pretende manipular, né? Se você for olhar aqui na explicação, ele vai te dizer exatamente o que ele espera receber aqui, né? Então, basicamente são os input parâmetros separados por vírgulas, né?
e ele precisa aparecer na mesma ordem que está sendo declarada lá no indicador que você está editando. O que isso significa? Repare que se eu abrir esse indicador aqui, ó, ele vai ter uma lista. Então as edições que você vai fazer precisam estar nessa mesma sequência também, né? Então veja que o primeiro parâmetro editável aqui pra gente é essa vela, né? Que no caso aqui, se eu colocar 500, por exemplo, né? Ó, ele vai carregar ali 500 velas, né? No histórico, como se fosse o histórico dele. Então ele vai carregar ali mais ou menos 500 velas. Só que o que acontece? Se você for olhar na prática, o primeiro parâmetro é esse aqui de cima, né? Que a gente chama de placeholder. Basicamente a função dele aqui está só para separar as seções, né? Então tem esse aqui que separa, tem esse aqui que separa, enfim. Mas como esse cara aqui é o primeiro, né? É o primeiro parâmetro, a gente vai ter que ajustar isso. Além disso, né? Se você for olhar aqui, então ele vai ter essa série de parâmetros que você vai querer editar, e por último ele vai ter outros dois parâmetros aqui padrão que ele espera receber. Se a gente for olhar na descrição dele, ele vai dizer o seguinte, ó, que pode ser de 0 a 7, ele precisa corresponder ao index, né? Esse index aqui, na verdade, é o número do buffer. Quando você vai colocar lá num automatizador, que você precisa colocar 0 para cal e 1 para put, são exatamente isso aqui que está sendo usado. Então você vai colocar o número do buffer, né? Essa limitação de 0 a 7 aqui era uma limitação antiga, né? Isso aqui devia ter sido atualizado, mas não foi. E aí você tem aqui também o shift. Eu também não vou entrar em detalhes o que é esse shift aqui, mas é uma interação do laço. Em algum momento, quando eu estiver explicando, né, ou enfim, fazendo algum curso sobre MQL4 que eu planejo fazer, eu explico melhor sobre essa questão aqui. Mas por enquanto eu não vou explicar detalhadamente sobre isso, né? Então, e por último você tem um return, né? O que essa função aqui retorna depois que a gente chama. Enfim, mais uma particularidade de programação, não precisa se ater muito a isso. Mas basicamente, ele vai me retornar o número, né? Onde o buffer está. Então pensa o seguinte, ó. Você pode encarar assim. Veja que se eu passar o mouse aqui, ele vai me retornar se você olhar aqui nesse painel, né, que mostra os buffers, se você apertar o Ctrl D, ele vai mostrar uma série de informações sobre o gráfico, né? Repare que eu estou passando o mouse aqui nesses lugares onde não tem seta, e aqui os nomes estão meio que vazios, né? Mas se eu passar o mouse aqui sobre esse ponto aqui, que justamente mostra essa seta, ele vai mostrar ali o up, né, com valor, e o in com valor também, né? Então o up, que no caso seria a nossa seta de cal, está mostrando ali um valor que é justamente o valor onde o buffer está aparecendo. Que é justamente isso, ó, 17847. Né? E é esse número que a gente vai capturar lá no nosso... aqui. Então como é que eu posso fazer isso? Primeiramente, eu vou passar ele para uma variável. Né? Então const indicador recebe isso aqui. Eu não vou botar do tipo double, né? Eu não vou explicar mais uma vez essas atribuições aqui, porque não é o que a gente quer agora. Eu vou só organizar a estrutura dele aqui. Por mais que esteja parecendo um pouco complexo, e realmente é mesmo, tá? Você só precisa copiar o que está aqui e fazer as alterações onde eu vou informar, né? Mas para quem já está tendo algum nível de conhecimento básico ali de programação, essas partes aqui fazem um pouco mais de sentido, né? Mas enfim, eu vou passar os últimos dois parâmetros que ele pede, que no caso seria o número do buffer e o shift, tá? Então vou colocar aqui, ó, número, buffer e o shift. Esses dois parâmetros aqui eu também vou jogar para cá e daqui a pouco a gente vai fazer uso deles, né? Então const int beleza, então já passei os parâmetros para cá. E agora eu vou abrir uma linha de comentário aqui, ó, início dos parâmetros iniciais, parâmetros do indicador e fim dos parâmetros do indicador.
Isso são comentários, né? Quando você coloca essas duas barras na frente do nome, o código meio que ignora tudo que vem depois daí. É como se isso aqui não existisse, né? Então isso aqui é puramente pra gente que está programando conseguir se organizar ali, tá? Então aqui dentro eu vou colocar os parâmetros que eu quero editar do indicador, tá? Então para fazer isso, eu vou abrir aqui o indicador. Se eu conseguir aqui, pronto. Então eu vou abrir aqui e ver, né? Por padrão, o indicador ele vem nessas configurações aqui, ó. 150, ativado, enfim, todas essas configurações aqui. O que eu quero modificar? Eu quero modificar esses dois caras aqui, mas eu poderia modificar tudo, tá? Mas eu vou modificar só esses dois aqui por uma questão de... Só para mostrar, para exemplificar, não preciso mostrar tudo, né? Então, como o primeiro parâmetro que eu quero editar aqui é 150, né? E eu quero poder editar isso aqui de forma mais livre, eu vou passar isso aqui como um input de usuário mesmo, para que eu possa editar. Então eu vou colocar aqui, ó, input int, que é um valor inteiro, né? Isso que é importante a gente identificar. Então, ó, ele é um valor inteiro. Vou passar aqui, qual o nome que ele usou? Velas. Então vou passar input velas. Esse primeiro nome aqui é um padrão meu. Eu gosto de todas as variáveis que são de input, colocar input inicialmente. Mas eu poderia só colocar assim também, tá? Não tem problema nenhum. Esse nome aqui é totalmente você que escolhe. Então eu vou passar aqui 500, que é o parâmetro que eu vou querer utilizar agora por padrão. E aqui a gente tem o enum que eu estava falando, né? Então veja, por padrão ele vem no ativado. Esse valor aqui, olhando em termos de programação, ele equivale a 0, né? Como eu vou querer modificar, né? Eu vou querer passar para desativado. Então 0, 1. Então eu vou querer passar ali para 0, né? Então eu vou passar com o mesmo parâmetro aqui, ó. Input int input, qual o valor que ele manda aqui? Alerta sonoro, né? Então vou passar alerta sonoro e vou passar no valor 1, tá? Por que no valor 1? Porque é justamente que eu quero passar ele desativado aqui. Pronto, então já estou com meus dois inputs aqui que eu quero utilizar, né? Então lá eu vou passar o meu... E aqui é importante. Repare que o primeiro input que eu vou ter que alterar é esse aqui, ó. Tá? Como eu não quero mexer nele, eu vou simplesmente passar uma string aqui vazia, né? Abrir as aspas ali e passar um vazio. O string, só para exemplificar, né? O int são valores que são sem um ponto depois, né? São valores inteiros. Na matemática mesmo, valor inteiro. Um double são valores que têm números decimais. String são textos, mas eu não posso escrever um texto assim livre, porque o código aqui ele vai entender que isso é uma variável e isso é outra variável. Então, para que isso não aconteça, eu preciso colocar ali as aspas, né? Porque aí eu posso escrever e ele vai entender que isso aqui é um texto, tá? Então, por isso que eu vou passar para ele as aspas vazias, porque eu não quero escrever nada. Então, é do tipo string, né? Bom, o próximo aqui vai ser as nossas velas, então posso colocar input velas e depois um input alerta sonoro, né? Que vai ser justamente isso aqui. Agora, o que vai acontecer? Vou colocar uma vírgula. Eu poderia continuar colocando editando todos esses parâmetros aqui, ó, mas como eu não quero editar isso ali, eu posso parar por aqui e aí ele vai simplesmente assumir que depois desse valor aqui, ou seja, depois desse valor aqui, é para ele manter todo o restante dos valores exatamente como o indicador já mantém, tá? Então, feito isso aqui, eu vou só colocar um return aqui, que é para ele justamente retornar o valor que essa função aqui vai passar, né? Então, essa função aqui ela vai capturar um valor, vai jogar esse valor para esse cara, e a gente vai pegar esse cara e vai jogar ele para fora, né? Que vai ser justamente o que a gente vai fazer agora. Então, eu já configurei os nossos buffers aqui de call e de put, tá? Mais uma vez, essas configurações todas aqui de como configurar um buffer do zero tá lá no outro vídeo, então se por algum motivo você ainda não assistiu, assista lá. E a gente vai fazer isso aqui dentro desse for aqui, tá? É importante que aconteça sempre dentro desse for, essa etapa que a gente vai fazer agora. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, seta call. A primeira coisa que, na verdade, que eu vou ter que fazer são as condições para a seta aparecer, né?
Como eu não sei que condição o cara que criou o indicador fez para essa seta aqui aparecer, e mais uma vez eu explico essa questão de condição também lá no outro vídeo, como eu não sei isso aqui, eu vou simplesmente me basear na seguinte premissa. Se essa seta apareceu aqui, então mostra a seta também, né? Se o indicador original mostrou a seta, então nesse outro que a gente está criando também tem que aparecer. Então eu vou fazer exatamente isso. Que é uma condição aqui de cal. E é aqui que a gente vai usar o nosso indicador. Então eu vou botar aqui, ó, custom. Antes eu vou passar um parâmetro aqui em cima, que vai ser o nome do indicador, né? Só pra gente não ter que ficar reescrevendo ele o tempo todo. Então static string nome indicador. E aí eu vou ter que passar exatamente o nome que ele tem aqui, ó. Exatamente esse nome aqui. Sniper Pro mesma vela. Beleza. Só pra gente poder não ter que ficar repetindo, né? Então aqui eu vou passar o nome do indicador. Depois eu vou ter que passar o número do buffer. Como é que a gente identifica isso? Só apertar Ctrl D. Repare aqui nessa janela aqui do lado, aqui, ó. Repara nessa janela aqui do lado, que quando eu vou passando o meu mouse aqui, tá tudo vazio, né? Tá tudo vazio, ó. Vazio, vazio, até eu chegar numa seta aqui de cal. Então aqui no up, tá vendo? No primeiro número ele aparece um valor, né? No segundo aqui também aparece um valor, na seta de put aqui, ó. Se eu apertar Ctrl I e abrir o indicador, e olhar aqui no colors, né? Eu vou perceber que tem uma lista aqui. E essa lista é justamente... São 4 elementos, que são os elementos que tem aqui. Então veja que aqui está verde, que é justamente a cor da seta de cal, e o vermelho, que é justamente a cor da seta de put, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe que o buffer de cal é 0 e o buffer de put é 1, nesse caso aqui, né? Não sei nem se ele informa aqui também. Talvez ele até informe aqui. Não, ele não informa. Bom, de qualquer forma a gente já sabe. Então, como eu estou querendo ver a condição de cal, eu vou colocar 0, que é o buffer de cal, né? Eu vou colocar um i aqui, ó. Então, o que ele vai me retornar aqui? Ele vai me retornar justamente esse valor aqui, ó. Né? Então, veja o seguinte. Quando eu coloco o mouse em um lugar que não tem essa seta, observe que ele está vazio, né? Ele não tem nenhum valor aqui, ó. Esse vazio em MQL4 a gente interpreta como empty value. Tem um elemento aqui chamado empty value. Esse elemento significa aquele vazio lá. Então, o que eu quero... Eu também mostrei... Eu não sei se eu mostrei exatamente sobre esses operadores lógicos, mas existem alguns operadores lógicos, né? Esse aqui significa igual e esse aqui significa diferente. Então, o que eu quero considerar como condição de cal? Quando esse cara aqui, esse up aqui, tiver um valor diferente de vazio, né? Porque se ele tiver um valor diferente de vazio, significa que ele tem algum valor dentro dele. Então, se ele tem um valor dentro dele, é porque ele está aparecendo. E é justamente essa a nossa condição de cal. Para a condição de put, vai ser uma situação bem parecida. Só vou mudar o de 0 aqui para 1, né? E pronto, criamos a nossa condição de cal e de put. Agora, eu vou poder finalmente colocar a seta no gráfico. Então, seta cal, ponto, set value. E, mais uma vez, esse processo aqui eu também explico lá no outro vídeo, tá? Vou criar aqui os pontos onde... Aliás, eu nem preciso, né? Onde é que eu quero que essa seta aqui apareça? Eu quero que ela apareça exatamente onde essa seta original aqui está. Então, para fazer isso, eu posso só pegar esse valor aqui. Ou eu meio que posso criar o meu próprio, né? Que vai ser const double. Eu vou colocar aqui cal point, né? Ou seja, o ponto onde a seta de cal vai ficar. Eu vou colocar low com um izinho, né? Então, low é o que? A mínima do candle, né? E vou colocar para ele um desviozinho só para ele não ficar grudado lá, né? Que vai ser justamente point vezes 5. Então ele meio que vai ficar em algum lugar aqui embaixo, né? Bom, vou fazer a mesma coisa aqui pro
para a seta de put. Só que a diferença é que em vez de usar low, né, como a seta de put ela fica em cima da vela, eu vou colocar high. E vou colocar um mais, né? Por que eu coloquei menos e por que eu coloquei mais? Porque repare que se eu estou pegando esse valor e eu preciso que ele fique abaixo desse valor, eu tenho que subtrair, né? Se ele está aqui no 17845, eu tenho que fazer ele ir para o 17841, né? A mesma lógica aqui. Se ele está aqui, eu quero que ele fique mais acima, eu vou ter que somar um valor. Então por isso que eu boto mais e menos aqui, né? Então o primeiro lugar que eu vou passar é o ponto onde ela tem que ficar. Depois eu vou passar a condição para ela aparecer. Depois o i. Mesma coisa aqui, ó. Vou passar também a condição de put. E aqui eu vou passar seta put. Só botar aqui para ele ser... para ele não dar esse erro aí na hora, né? Bom, então criamos. O que vai acontecer? Repare que eu vou excluir esse indicador aqui, né? Eu vou até colocar aqui para ele assumir o valor de cookie padrão, né? Pronto. E agora eu vou pegar o nosso indicador que a gente fez, indicador teste, e vou jogar aqui no gráfico. Repare que ele só vai me dar esses dois parâmetros, né? Que foi o que a gente configurou lá. Se eu der um OK, atualizar aqui, porque como está parado hoje, né? Agora, é interessante, porque esse indicador lá que a gente utilizou, né? Ele usa uma coisa que é o millisecond timer, né? Ele faz uma função ali que usa no millisecond timer, enfim, mas uma particularidade extra aí. Mas repare que ele carregou, né? Por mais que a gente não tenha carregado ele aqui, ele carregou o indicador e agora ele está contando ali com 500 velas de análise, né? Se eu colocar o indicador original aqui, repare que ele vai ter os mesmos sinais, ó, os mesmos pontos. A diferença é que o indicador que ele está carregado para ficar ali em 150 velas, né? Então ele só vai pegar mais ou menos aqui de análise. O nosso está configurado para pegar 500 velas. Então, por padrão, o nosso indicador ele vai estar carregando 500 velas. O que significa isso? Significa que você, quando for passar lá para o seu automatizador, você não vai passar mais o indicador que você manipulou. Você vai passar esse indicador aqui. Você vai botar o nome dele no buffer 0 e buffer 1. E aí, lá, quando você for passar o sinal para o robô, o sinal que ele vai passar vai ser justamente esse aqui que você alterou, né? Então você poderia... Aqui você pode alterar quantos parâmetros você quiser, né? Aqui dentro. Até dar um destaque maior. Você pode alterar quantos parâmetros aqui dentro você quiser, tá? Então é isso. Essa é a forma de você editar aí qualquer parâmetro de qualquer indicador para você passar lá para os seus robôs, né? Deve ter ficado um pouco confuso ali, porque a gente faz uso de algumas questões aqui, né? Que você precisa ter alguma noção de programação para manipular. Mas se você só copiar exatamente o que está aqui, eu vou até dar um tempinho aqui, ó, deixar ele um tempo aqui para você printar, e vou colocar a continuação aqui para que você também printe e consiga copiar aí para fazer. Se você só copiar o código que está aqui e mexer nessas propriedades que está delimitadas aqui dentro, né, você vai colocar lá na mesma ordem do seu indicador, você consegue replicar esse mesmo efeito para qualquer indicador, tá? E aí você consegue passar esse parâmetro. Obviamente você vai ter que colocar o nome do indicador aqui, né, que você quer utilizar, e só verificar se os buffers, né, posso até transformar isso aqui em um parâmetro. Então, do lado aqui do nome, configurações do indicador, para que você conste
passar isso aqui como buffer call 0 buffer put 1. E aí, o que você vai fazer? Quando você for modificar lá, buffer put. Pronto, quando você for passar as configurações do indicador, você vai basicamente colocar o nome dele, tá? Os buffers aqui, né? E modificar as propriedades que você quer alterar lá para passar para o robô, né? Então, dessa forma, você vai ter sempre ali o indicador, né, que você quiser modificar para você poder passar para o robô, enfim, seja lá para onde você quiser enviar esses sinais aqui. Então, basicamente é isso. Se tiver alguma dúvida aí, qualquer coisa, lá no grupo do Telegram, vocês podem mandar a dúvida que quando eu tiver com o tempo disponível eu respondo, né? Então, qualquer coisa, vocês entrem em contato por lá.